partir de agora, no ar, mais um campeão de audiência. Em um programa feito especialmente pra você. Aumente o som. Aumente o som. E vem pra festa com a gente. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Começa agora. Fala pra mim. Rádio Cultura FM 107,5. Com Dr. Emerson. Educação, saúde e cidadania em primeiro lugar. O programa Fala Pra Mim é dedicado a todas as pessoas, preferencialmente aos pobres, e em todas as suas lutas, conquistas e direitos. Os pobres sempre foram maioria, mas os pobres também sempre foram dominados pela grande minoria que detém o poder econômico. Mas essa realidade precisa e deve mudar. Para tanto, basta que você adote os seguintes princípios para nortear a sua vida em sociedade: o princípio da destinação universal dos bens, o princípio da solidariedade, o princípio da subsidiariedade, o princípio do bem comum e o princípio da dignidade da pessoa humana. Simples assim. Muito boa tarde, queridos irmãos, irmãs, ouvintes da Rádio Cultura e seguidores do canal do YouTube Dr. Emerson Sergipe e do Instagram Dr. Emerson Sergipe. A partir de agora vou falar para você o que com certeza você só ouve aqui no programa Fala Pra Mim: Educação, Saúde e Cidadania. Eu sou o Dr. Emerson e estarei com você até às 15 horas na apresentação de mais uma edição do programa Fala Pra Mim. Meus cumprimentos para toda a equipe do programa, para o Felisney Souza, o Dgenal Alves, o Dr. Antônio Joaquim, o Carlos Miguel, o Salvador e a Núzia Costa. Com certeza, todos estarão na audiência do programa Fala Pra Mim. Cumprimentamos também aos amigos da Rádio Cultura que fazem a sonoplastia do nosso programa. Sempre lembrando que o programa Fala Pra Mim é um oferecimento da Clínica Dermoestética. Com uma trajetória de 30 anos, a Clínica Dermoestética é referência em Aracaju e região quando o assunto é cuidado com a pele e bem-estar. Sob a direção do Dr. Emerson, a clínica oferece uma gama completa de serviços que vão desde a dermatologia clínica até procedimentos estéticos avançados, tratamento dermatológico, cirurgias dermatológicas, acompanhamento nutricional, cirurgia plástica e muito mais. Estamos situados na Avenida Engenheiro Hernan Centurion, 540 Jardim, com os telefones 999457211 ou 32137560. Dermoestética, sempre acompanhando os avanços da dermatologia. O programa Fala Pra Mim também é um oferecimento da Apis Tecnologia e Comunicação Condominial. Conheça a Apis Tecnologia, segurança e inovação para o seu condomínio ou empresa. A Apis Tecnologia é referência em solução moderna para segurança e gestão condominial em todo o Brasil. Uma empresa genuinamente sergipana com diversos serviços: portaria remota, monitoramento completo à distância, portaria smart, a evolução de uma portaria com sistema automatizado inteligente, controle de acesso, entrada e saída de moradores, visitantes e veículos com muito mais controle e interfone virtual. Com a Apis, a comunicação entre moradores, visitantes e a portaria acontece direto pelo celular. Estamos situados na Avenida Governador Paulo Barreto de Menezes, número 682, aqui na 13 de julho. Apis, tecnologia e inovação na palma da sua mão. O programa Fala Pra Mim também tem o apoio cultural do Conselho Nacional do Laicato do Brasil na Arquidiocese de Aracaju.
No programa de hoje teremos o nosso editorial que vai fazer uma reflexão sobre a famigerada e inaceitável compra e venda de votos. Vamos também ter a nossa dica de saúde. Vamos conversar sobre prevenção do refluxo gastroesofágico. Você tem refluxo, você tem esse problema de azia, né? Vocês têm dificuldade, por vezes, para conciliar o sono, você tem manifestações do refluxo gastroesofágico. Então, nós hoje estaremos dando uma dica sobre prevenção da doença do refluxo gastroesofágico. E em nossas dicas de educação e saúde, vamos estar conversando sobre a formação social, econômica e política do Brasil. Qual a correlação que existe nos dias de hoje com o período colonial, com as capitanias hereditárias, com o regime escravocrata? O que é que nós temos como um link, como correlação, né? Como um momento nosso que é impactado por toda essa história que constituiu a nossa evolução social, política e cultural, e é isso que vamos discutir aqui hoje e mostrar essa correlação do que somos e do que temos hoje com essa nossa história, conectado diretamente com essa nossa história que nós precisamos conhecer para que a gente possa entender na perspectiva de corrigirmos e resolvermos os problemas que existem hoje no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nas nossas cidades. E para você participar do grupo de WhatsApp do programa Fala Pra Mim, envie uma mensagem para os números 999826704, vou repetir, 999826704, ou também para o número 999569454, 999569454. E você diz, eu estou querendo participar do grupo de WhatsApp. E você vai receber os links do nosso programa, você vai receber informações relativas ao programa Fala Pra Mim, tá ok? Então, é só participar, interagir conosco e fortalecer aqui o programa Fala Pra Mim. E também eu preciso dessa força, né? Que vocês nos ajudem a fortalecer também os nossos canais de YouTube e o Instagram Dr. Emerson Sergipe. Você que não está inscrito no canal do YouTube Dr. Emerson Sergipe, vai lá e se inscreve nesse canal, dá uma força para a gente, passa a curtir as nossas programações. Nós temos lá no canal de YouTube Dr. Emerson Sergipe todos os programas Fala Pra Mim, os programas aqui do rádio ficam salvos lá no canal do YouTube, e o nosso podcast das segundas-feiras também ficam todos lá para que vocês possam rever, compartilhar, né? Curtirem. É importante isso, é importante que vocês nos deem essa força para fortalecimento desse canal, que tem como compromisso a cidadania digna, né? O foco nosso é a dignidade das pessoas e nós fortalecemos, defendemos, né? Esse pensar e agir coletivo da sociedade, essa força, né? Que uma sociedade unida, uma sociedade que discute os seus problemas, que não abre mão do controle social das políticas públicas, que não abre mão dos seus direitos, é fundamental que a gente construa isso como forma de participação nossa na vida em sociedade. Então, precisamos muito dessa força, tá? Se inscrevam no canal Dr. Emerson Sergipe e também se inscrevam, participem como seguidor no Instagram Dr. Emerson Sergipe. A partir de agora, em nome de todos os ouvintes do programa Fala Pra Mim, teremos o nosso editorial. Fala Pra Mim. Fala Pra Mim. Editorial.
Meus amigos e minhas amigas, o pecado capital da compra e da venda do voto, cada vez mais presente nas eleições brasileiras, manifesta-se de forma estratificada e diferenciada entre as diversas classes sociais. Trata-se de um fenômeno que corrói os fundamentos da democracia representativa, pois compromete simultaneamente a legalidade do processo eleitoral e a qualidade da representação política, substituindo o debate público e programático por relações de troca imediata e utilitária. Embora juridicamente ilícita e moralmente reprovável, a compra de votos assume formas diversas no interior da estrutura social brasileira. Entre os segmentos de maior renda, pode aparecer de maneira indireta, por meio de financiamentos eleitorais, influência econômica ou redes de poder, enquanto, entre os setores mais pobres da população, manifesta-se frequentemente de forma direta, através da troca do voto por benefícios imediatos, dinheiro, bens de consumo, promessas de emprego ou favores administrativos. Essa diferenciação revela que o fenômeno não é homogêneo, mas socialmente estruturado. Paradoxalmente, é justamente a parcela mais empobrecida da população que sofre os efeitos mais profundos dessa prática. Quando o voto se transforma em mercadoria de curto prazo, rompe-se a possibilidade de que ele funcione como instrumento de reivindicação coletiva e de transformação social. Em consequência, consolidam-se elites políticas pouco comprometidas com políticas públicas estruturantes, perpetuando-se um ciclo perverso no qual a precariedade material e institucional alimenta a própria lógica da compra de votos. Nesse sentido, a mercantilização do voto não apenas distorce a representação democrática, mas também constitui, ou contribui, melhor dizendo, para a precarização das políticas públicas. Governantes eleitos a partir de redes clientelistas tendem a priorizar ações fragmentadas e distributivas, voltadas à manutenção de bases eleitorais dependentes, em detrimento de políticas universais capazes de reduzir desigualdades. O resultado é a negação concreta do Estado de Direitos, pois saúde, educação, assistência social e infraestrutura deixam de ser garantias cidadãs e passam a ser tratadas como favores políticos. Dessa forma, a compra e venda de votos não constitui apenas uma infração eleitoral. Ela representa um mecanismo de reprodução das desigualdades sociais e de fragilização da democracia brasileira. Ao transformar o sufrágio, um dos principais instrumentos de soberania popular, em objeto de troca, mina-se a possibilidade de construção de um projeto político orientado pelo interesse público e pela ampliação dos direitos sociais. Pense nisso. E a partir de agora, em nome dos amigos Batista, lá no Siqueira Campos, do Jorge, lá no Santa Lúcia, do Carlos Alberto e da sua esposa, lá no Orlando Dantas, do Miguel, meu amigo Miguel, lá no Cidade Nova, do Edson Leal e da sua mãe, Dona Luzia, lá no 18 Forte, da Dona Marlene, no Gajiru, e sua irmã Vitória, lá em Maceió, do João Bosco Lima, meu amigo João Bosco Lima e minha amiga e colega Cátia Machado Lima, no São José. Também em nome do Márcio Giovanni, no Ponto Novo, da Valdileide Feitosa, em nome do Écio, que é aposentado do Banco do Brasil. Vou tomar uma aguinha aqui.
Em nome da minha comadre Maria, do Gelson, da Lúlia, da Jocilene, lá no bairro Industrial, teremos agora as nossas dicas de saúde. Fala pra mim, dicas de saúde. A nossa dica de saúde de hoje será como prevenir o refluxo gastroesofágico. A prevenção do refluxo gastroesofágico, que é a doença do refluxo gastroesofágico, assim chamada pelos médicos, baseia-se principalmente em medidas comportamentais, alimentares e controle de fatores de risco que reduzem a pressão sobre o esfíncter esofágico inferior e diminuem o retorno do conteúdo gástrico ao esôfago. Para que as pessoas entendam, no nosso trato digestivo, nós iniciamos o processo de digestão na cavidade oral, mastigamos, importante, com muita calma, mastigar bem os alimentos. Nós deglutimos e o alimento vai passar pelo esôfago e na comunicação entre o esôfago e o estômago existe esse esfíncter inferior, que é um porteiro, vamos dizer assim, que vai estar ali fazendo o controle no sentido que ele permite que os alimentos desçam do esôfago para o estômago, mas o conteúdo do estômago, porque lá o estômago produz muito ácido, está cheio de ácido. Então, esse porteiro, esse esfíncter inferior, funcionando bem, impede que esse conteúdo que está no estômago volte para o esôfago, ou principalmente que esse conteúdo ácido volte para o esôfago, que aí ele vai começar a irritar, né? Vai irritando, e se isso continua no dia a dia, essa irritação pode chegar a comprometer até orofaringe, né? E as pessoas ficam tossindo, ficam com problemas de deglutição, vai produzindo uma azia e às vezes até com dor na região torácica, né? Uma dor retroesternal por conta desse incômodo pela inflamação do esôfago devido a essa acidez que sobe do estômago e tem esse esfíncter, né? Que falhando no seu papel vai permitir então que haja esse refluxo do alimento e do conteúdo gástrico que é ácido. Tá claro isso? Que é importante para entender o que seja o refluxo gastroesofágico. Mas vamos adiante. Então, nós estamos falando aqui de prevenção do refluxo gastroesofágico. Primeiro, fundamental, vamos conversar sobre o controle alimentar. Como isso é importante? Alguns alimentos favorecem o relaxamento do esfíncter esofágico inferior ou aumentam a produção de ácido. Então, nesses dois casos, esse alimento estaria contribuindo para produzir a doença do refluxo gastroesofágico. Então, alimentos que devem ser reduzidos ou evitados. Atenção, esse é o objetivo da nossa dica de saúde. Café e bebidas com cafeína, chocolate, bebidas alcoólicas, refrigerantes e bebidas gaseificadas, né? Que é a aguinha mineral com gás, né? Todas as bebidas com gás vão contribuir porque vai aumentar essa possibilidade de produção e manutenção ou agravamento do refluxo gastroesofágico. Alimentos muito gordurosos ou frituras, molhos de tomate e alimentos muito ácidos, cebola crua e alho em excesso, pimenta e condimentos fortes, o hortelã. Então, esses alimentos, por mim referidos aqui, são alimentos que estão relacionados com a piora, né? Com a produção, com o agravamento, com a manutenção da doença que nós estamos aqui falando, que é o refluxo gastroesofágico. Fazer refeições menores e mais frequentes ao longo do dia, isso é fundamental.
Então evite comer grandes volumes à noite, principalmente isso é importante. E não deitar por 2 a 3 horas após as refeições. Isso é fundamental, porque se a pessoa se alimenta e logo se deita, vai facilitar que esse alimento aumente a pressão ali sobre aquele esfíncter e tal, e vai forçando para que haja um refluxo desse conteúdo que está no estômago. Então, já falei aqui hoje, mastigar lentamente e evitar refeições muito rápidas, comer com calma, né? Estar integrado a esse ato de alimentação, né? Que é o momento, nós não podemos estar nesse momento vendo televisão, discutindo assuntos, né? Não, nós temos que, é um momento adequado para que a gente faça uma boa alimentação e então se dedique inteiramente a esse processo de alimentação e mastigando bem os alimentos, né? Populações orientais, a gente sabe da cultura deles, eles costumam mastigar até a água, né? Então é importante mastigar para deglutir. Tinha um professor que dizia, as pessoas têm que mastigar porque os dentes estão na boca, no estômago não tem dente, então se a pessoa pouco mastiga os alimentos, engole, isso vai sobrecarregar o estômago nesse processo de digestão, tá bom? Controle do peso corporal, isso é fundamental. Por quê? Porque o excesso de peso aumenta a pressão intraabdominal e favorece o refluxo, né? Vai aumentando a pressão sobre o estômago, forçando que esse conteúdo do estômago reflua, volte para o esôfago. E aí, medidas importantes associadas a essa questão do peso estão manter o índice de massa corpórea adequado para a sua altura, reduzir gordura abdominal, quanto mais gordura abdominal, mais pressão sobre o estômago, favorecendo o refluxo. Associar dieta líquida, mais atividade física com regularidade. Então, faça atividade física, vá bebendo água ao longo do dia, pequenas quantidades de água, mas vá bebendo água ao longo do dia. Isso é muito importante por diversos aspectos, né, sobre a nossa saúde, todos positivos, então é importante fazer essa ingestão de água e fazer atividade física com regularidade. Uma outra dica para a questão aqui da prevenção do refluxo gastroesofágico, ajustes de hábitos diários. Medidas simples reduzem bastante episódios de refluxo. Por exemplo, elevar a cabeceira da cama em 10 a 15 centímetros, evitar roupas muito apertadas na cintura, porque isso vai favorecer o refluxo, evitar exercícios intensos imediatamente após a refeição, né? O estômago está cheio, está ali fazendo a digestão, não faça exercícios físicos logo após a refeição, porque você vai aumentar essa pressão sobre o estômago, favorecendo o refluxo. Dormir preferencialmente em decúbito lateral esquerdo pode reduzir episódios noturnos. Então, 2 a 3 horas depois da refeição é que vai se deitar e a melhor posição, preferencialmente, é deitar em decúbito lateral esquerdo, que aí vai favorecendo o trânsito do conteúdo do esôfago para o estômago, do estômago para ir descendo para o intestino, tá? E aí nós vamos estar facilitando a fisiologia do nosso trato digestivo. Então, de preferência, tentar conciliar o sono, iniciar o sono em decúbito lateral esquerdo, dormindo sobre o braço esquerdo, né? Uma outra dica é evitar fatores que pioram o refluxo. Alguns hábitos aumentam a ocorrência da doença do refluxo gastroesofágico. Tabagismo, consumo excessivo de álcool, nós já mostramos aqui por diversos programas o malefício, né? Tanto do hábito de fumar, quanto essa questão do beber, né? E, claro, beber, quanto mais se ingere álcool, maior é o risco, né? Todos os riscos que o álcool causa. Uso frequente de anti-inflamatórios, cuidado, principalmente pessoas idosas. Cuidado, só usem anti-inflamatórios se estritamente necessário e sob prescrição médica, né? O estresse crônico, né? As pessoas estressadas o tempo inteiro, tudo isso contribui, aumenta a produção de ácido no estômago, né? E se a pessoa tem refluxo, esse ácido vai subir e vai piorar toda essa situação. Privação de sono, nós já comentamos muito isso aqui, o sono é fundamental. Então, dormir naqueles horários que você, na sua higiene do sono,
procure ter sempre aquele horário, dorme tal horário, acorda tal horário, conciliar bem o sono e ter um sono reparador, né? Que você amanheça o dia esteja disposto, animado, né? Porque esse sono reparador, no tempo correto, ele tem essa importância para o nosso organismo. Uso cuidadoso de medicamentos. Certos medicamentos podem favorecer refluxo, como bloqueadores de canal de cálcio, anticolinérgicos, benzodiazepínicos, né? Os tranquilizantes que muitas vezes são aí utilizados, alguns broncodilatadores. Então, quando necessário, avalie sempre com o médico alternativas terapêuticas e procurar discutir isso, levar em conta, principalmente se você tem o refluxo, tem que ter cuidado, porque alguns medicamentos podem favorecer, né, o agravamento, a manutenção do refluxo. Situações que exigem maior prevenção. Claro, as pessoas com maior risco. E quais são essas pessoas que têm maior risco de desenvolvimento do refluxo, de manutenção do refluxo? Pessoas obesas. Então, de novo, olha aqui, nós já falamos muito isso. O sobrepeso e a obesidade são ruins de uma forma geral para a saúde, por muitos aspectos, né? A obesidade induz um estado inflamatório generalizado, sistêmico, né? O sobrepeso e a obesidade sobrecarregam as articulações e há uma correlação de doenças. Existem comorbidades associadas à obesidade, síndrome metabólica, diabetes, hipertensão, né? Então, a dislipidemia, uma série de alterações e aqui, de novo, pelo aumento da pressão no abdômen, vai favorecer o refluxo do conteúdo do estômago para o esôfago e vai causar, então, o refluxo gastroesofágico. No mesmo raciocínio, embora seja um aumento periódico, né? A gestação, o aumento da pressão abdominal, né? Pelo desenvolvimento do processo da gestação, vai aumentar a pressão sobre o estômago e vai favorecer o refluxo. Então, as mulheres grávidas têm maior propensão para o desenvolvimento do refluxo devido a esse aumento da pressão intraabdominal devido à gestação. Hérnia de hiato, quando as pessoas têm esse exame detectam, quando tem a hérnia de hiato, fica mais fácil de que esse conteúdo do estômago possa refluir para o esôfago. Tabagismo, já falamos aqui, é bastante prejudicial sobre diversos aspectos, e aqui é mais um aspecto de agravamento da saúde, é o refluxo gastroesofágico. Um outro detalhe também importante, o histórico familiar. Qual é o histórico dos pais, né? Na família materna, na família paterna, como é essa história? Existem casos, né? Tem muitas pessoas na família que têm refluxo, então tudo isso também pesa e, nesses casos, medidas comportamentais, preventivas, devem ser ainda mais rigorosas por conta dessa predisposição. Então, resumindo aqui de modo prático o que nós falamos até agora, comer pouco e várias vezes ao dia, né? Então, alimentações mais frequentes para manter sempre o estômago com uma pequena quantidade de alimento, isso é importante. Evitar alimentos desencadeantes, nós já falamos aqui, a questão do café, da bebida alcoólica, dos refrigerantes, né? Não deitar por 2 a 3 horas após comer, dá um tempo, né? Para que faça a digestão, para você esvazie o estômago. Elevar a cabeceira da cama, é importante, manter peso saudável. Quando elevar a cabeceira da cama, 10 a 15 centímetros só. Evitar álcool e cigarro, isso é fundamental, o álcool e o tabaco, não fumar. E aqui nós vamos passar agora uma orientação de um guia alimentar diário para pacientes com refluxo, tá? Aqui dá algumas sugestões do que é que pode e o que é que não pode, né? Então, café da manhã. Boas opções para o café da manhã. Aveia com banana, maçã cozida, pão integral com ricota ou queijo branco magro, mamão ou banana, são bons, iogurte natural desnatado,
chá de camomila, erva doce ou gengibre leve, aí substituindo a questão do café, porque você deve evitar café forte, chocolate, leite integral em grande quantidade, tá? Então tudo isso tem que ser evitado. Bom, vamos para o almoço, vamos discutir, né, o prato ideal. Proteína magra, isso é fundamental, proteína magra. Então, frango grelhado, peixe ou carne magra, isso é importante, né? Carne magra. Carboidrato leve, aí vem um arroz integral ou branco, batata cozida, purê de mandioquinha, verduras e legumes, abobrinha, né? Tudo isso é possível. E como boas opções ainda nessa alimentação, nós podemos ter banana ou maçã, já conversamos aqui, iogurte natural, torrada integral com cottage ou ricota, biscoito de aveia simples e mamão. Agora, vamos repetir, vamos reforçar o que é que você deve evitar enquanto alimentação que piora o refluxo gastroesofágico. Café, chocolate, doces gordurosos. O jantar deve ser leve e pelo menos 3 horas antes de dormir. Então, vamos agora para uma sugestão para o jantar, para a noite. Já falamos do café da manhã, já falamos dos lanches ao longo do dia e falamos do almoço. Agora, o jantar. Sopa de legumes com frango. Né? Sopa de legumes com frango. Peixe grelhado e com legumes, isso é fundamental, legumes e um peixe grelhado. Omelete com legumes, né? Arroz mais frango desfiado e legumes cozidos, então sempre os legumes ali estando presentes. Agora, o que é que você evite à noite? Pizza, lanches gordurosos, né? E agora nós vamos falar de sinais de alertas que exigem uma avaliação. Quando é que você tem que... Isso aqui o negócio está piorando. Quais são esses sinais de alerta para a questão do refluxo gastroesofágico? Dificuldade para engolir, perda de peso, anemia, vômitos frequentes, dor torácica persistente, uma dor retroesternal, né, a nível aqui do esôfago, né, indicando que tem alguma coisa ali inflamada, tem alguma coisa comprometendo, né, o esôfago. Tabela de alimentos, vamos passar agora a uma tabela de alimentos no refluxo gastroesofágico, tá? Então vamos dividir esses alimentos em categorias. Então, os alimentos permitidos, só vamos repetir aqui para estar reforçando o que nós estamos dizendo aqui em nossa dica. Então, permitidos, por quê? Porque eles têm baixo risco de refluxo. O arroz, aveia, quinoa, batata, mandioquinha, frango grelhado, peixe, ovos, ricota, cottage, iogurte natural desnatado, banana, maçã, pera, mamão, melão, abobrinha, cenoura, chuchu, brócolis, vagem, ervas suaves e chá de camomila. Então, tudo isso é permitido e eles ajudam, né, a você prevenir o refluxo gastroesofágico. Moderados podem desencadear em alguns pacientes, né? Esses já você tem que tomar um certo cuidado com relação a esses alimentos. Pão branco, leite integral, queijos amarelos, carne vermelha, tomate cozido, cebola. E aqui na carne vermelha, claro, principalmente a carne vermelha gorda, né? 1-2 vezes na semana se alimentar de uma carne vermelha magra, tá? É aceitável. E aí, claro, vai ter que ter o ovo, vai ter que ter o frango, vai ter que ter o peixe também como fonte de proteína. Tomate cozido, cebola cozida, alho, abacate, frutas cítricas, leve mexerica, laranja doce e café fraco. Então, isso aqui são os que estão ali no meio do caminho, né?
Depende muito da suscetibilidade, da sensibilidade de cada pessoa, mas esses alimentos podem ser tolerados ou, muito cuidado, não ingerir em grande quantidade, porque eles já podem contribuir para o refluxo. Agora, os alimentos que você tem que evitar, porque esse sim tem alto risco de refluxo: frituras, alimentos muito gordurosos, chocolate, café forte, bebidas alcoólicas, refrigerantes, hortelã está nessa lista dos que pioram muito, pimenta, esse também, molhos industrializados, embutidos. Desculpa, vamos tomar aqui uma aguinha. Alimentos industrializados, principalmente molhos industrializados, embutidos, fast food e molho de tomate ácido, tá bom? Então, esses todos devem ser evitados nas pessoas que têm refluxo gastroesofágico, ok? E aqui encerramos a nossa dica de saúde. E a partir de agora, em nome do Padre Soares, da paróquia São Pedro Pescador, do Padre Cristiano Silvestre, lá em Itabaiana, do Padre Anderson Gomes, da Catedral, em nome da Irmã Moraes, minha amiga Irmã Moraes, do Dom José Palmeira Lessa, em nome do Dom Genivaldo e do Dom Josafá, teremos as nossas dicas de educação e cidadania. Nós vamos continuar, portanto, vamos estar aprofundando aquilo que conversamos semana passada. É importante estarmos repetindo isso, porque as pessoas precisam se apropriar, né, ter conhecimento pleno da sua história e nessas histórias uma narrativa que seja uma narrativa que interesse a maioria da população, que traga a verdade do processo civilizatório aqui no Brasil e não uma narrativa que sirva apenas para alienar as pessoas e que as pessoas entenderem que escravidão é assim mesmo, ser pobre é assim mesmo, isso é natural, não tem problema nenhum, tal. Então, importante, né? Porque pobreza é a negação da dignidade das pessoas. Escravidão é a absurda negação da dignidade das pessoas, né? Violência contra as mulheres é absurdo, né? Essa negação, isso é crime, negação da dignidade das pessoas. Então nós temos que entender por que é que essas coisas acontecem, né? Então temos que entender para que a gente possa saber enfrentar os problemas que nós enfrentamos hoje e enfrentar do ponto de vista coletivo. Então, relembrando do que nós conversamos aqui a semana passada, nós tivemos um modelo português de colonização, né? A colonização, né, na América do Sul, na América Central e na América do Norte tem modelos distintos, né? O modelo na América do Norte se deu foi um processo civilizatório de populações de origem anglo-saxônica. Nós tivemos aqui na América Central e na América do Sul regiões em que eram os portugueses que faziam esse processo, como aconteceu predominantemente aqui no Brasil, e nós vamos ter, né, por exemplo, a colonização ibérica, nós vamos ter a Espanha, outros povos fazendo a colonização de outros países aqui na América Latina. Então é modelo português, que é o modelo de colonização do Brasil. E o que é que caracteriza esse modelo? Porque tem diferenças, o modelo anglo-saxão, o modelo ibérico e o modelo português. O modelo português, que é o que predominou e que aconteceu aqui no Brasil, nós vamos estar mostrando inclusive isso por quanto tempo, toda essa história, é a delegação a particulares, são os donatários, o sistema de sesmarias. Olha, para vocês terem uma ideia, nós falamos muito isso na vez passada, as capitanias hereditárias. Imagine o Brasil, a extensão lá do norte, Amazonas, lá de cima, Pará, até o Rio Grande do Sul. Olha a extensão do Brasil, milhares de quilômetros.
esse país, nesse período, após a invasão, então a primeira coisa que fica claro foi uma invasão portuguesa, não tem nada essa história de descoberto, aqui já viviam milhões de pessoas. Os portugueses invadiram, e como na época tinham arma de fogo e tal, e a população original, os povos originários aqui não tinham nada disso, eles invadiram, foram dominando, houve extermínio de povos indígenas, né? Nós tínhamos aqui 4 a 7 milhões, essa é a previsão, de povos originários aqui, e espero que exista 10% do que nós tínhamos aqui, porque houve um extermínio ao longo do tempo e ao longo desse processo, como nós vamos mostrar aqui. Então, dividiram o Brasil, essa extensão territorial imensa, em 15 faixas de terra. Imagine isso, a extensão de cada capitania hereditária dessa. 15 capitanias hereditárias, e o que é que eles fizeram? Entregaram o rei de Portugal, né? Disse, Dom João, vamos dar essas 15 fatias enormes de terras aqui no Brasil, essa faixa que vai do litoral para o interior, essa faixa de terra, são as capitanias hereditárias. Para essas 15 capitanias hereditárias, eles doaram para 12 pessoas. Então, 12 portugueses receberam, a partir desse processo de invasão, aí por volta de 1530, 30 anos já depois de que aconteceu essa invasão, esse domínio e controle, aí o rei falou, não, vamos agora ver como é que a gente faz para ter uma economia extrativista. Nós vamos tirar as riquezas e os recursos que nós encontrarmos lá e vamos trazer aqui para Portugal. E aí, nesse momento, notadamente, foi a exportação, levaram daqui o pau-brasil e o açúcar, que era uma mercadoria de muito valor no mercado nessa época. Então, estímulo da plantação de cana, produção de açúcar e tirar também o pau-brasil e levar para lá. Era essa a base, e eles precisavam do trabalho escravo para fazer isso. E aí, quem vai tomar conta disso? Quem vai representar o rei aqui? Então, eles pegaram esses 12 donatários, dividiram o Brasil para 12 pessoas. Eram milhões que viviam aqui, 4 a 7, 8 milhões de pessoas que viviam aqui. Não, agora os donos são esses aqui, são essas 12 pessoas. Então, veja, foi invadido, tomaram posse. A população que vivia aqui não tinha essa história de dono, eles se relacionavam com a natureza. Era para tirar dali apenas a subsistência, e era assim que funcionava. E vem essa turma e diz, agora isso é meu, eu sou dono e eu quero que se produza muito açúcar e que se extraia daqui também o pau-brasil. Então, essa estrutura do modelo português é uma estrutura fundiária, baseada em quê? Grandes extensões territoriais. É aí que começa a história do latifúndio. Veja, essas 12 pessoas tinham toda a extensão do território brasileiro. Eram 12 latifúndios, né? E essas pessoas tomaram posse assim, na tora, na marra, né? Chegaram aqui, invadiram e tomaram conta. E aí, é importante que a gente entenda esses modelos e como isso repercute nos dias de hoje. Então, relembrar sempre disso, a doação de capitanias era uma concessão pessoal do rei. O rei de Portugal dizia, olha, aqui é essa pessoa aqui, é dessa aqui, e distribuía para as 12 pessoas e dava a essas pessoas aqui o poder senhorial. Nessa época da Idade Média, nós temos muito essa história do poder senhorial, né? O seu senhor, né? Nós tínhamos a nobreza, tínhamos o clero e tínhamos o povo. Aí era a grande maioria, 90% da população. Veja que a gente diz hoje, olha, 80%, 90% da população hoje é empobrecida. Então veja que essa relação foi sempre assim. Então, o povo, 90%, e essas pessoas eram pessoas que iam dever obediência a quem era o nobre e quem era do clero naquela época. Então, tinha essa história toda aqui para poder a gente entender e de uma forma senhorial. O que é esse modelo senhorial, esse poder senhorial? Quem era o senhor? O senhor era o rei, o senhor era o clero, era o nobre, e eles tinham a terra, a autoridade e o poder.
e manter o povo, a população sob controle. Então, o senhorial é isso, o poder exercido por poucos, de modo oligárquico, né? E eles detêm o poder e a riqueza, é o controle deles, e a população, né, vai ter uma submissão nessa relação e vai estar ali fazendo. Então, por exemplo, no momento das capitanias hereditárias, pega a população que estava aqui, os povos originários, e vamos escravizar. Então, primeiro quiseram escravizar os índios. Os povos originários não aceitaram isso, foi uma rebeldia e começa um extermínio. Nós vamos voltar a falar nisso aqui, nesse extermínio da população indígena. E tá claro o que é essa história do poder senhorial, né? O poder exercido por poucos e que vai se basear no poder político e na riqueza acumulada nas terras, principalmente. Bom, e aí, como essas capitanias, 1930, daí para frente, 10, 12, 15 anos, não deram certo. Só duas, São Vicente, Pernambuco, as outras todas falharam, não foram adiante. Aí o rei de Portugal disse, espera aí, vamos então mudar esse esquema aí, vamos continuar com Seis Marias, dando terras, alguns enormes, os pedaços de terra aqui para os portugueses, vamos continuar com essa política das Seis Marias, distribuindo terra para colonos portugueses que queiram, pessoas aqui que a gente conhece, que deseja ir para lá e tomar posse de uma terra e nos representar lá nessa nova colônia. Vamos então mudar o sistema. Não dá mais esse negócio de colônia, vamos fazer um governo centralizado, vamos criar os governos gerais. Então começa a fase dos governos gerais aqui no Brasil. Diante da falha de 1930 a 1949, tivemos esse período das capitanias hereditárias, essa coisa não funcionou muito bem, aí o rei de Portugal estabelece o governo geral aqui no Brasil com o poder centralizado. Esse camarada aqui no Brasil iria representar o rei e ele ia comandar tudo aqui no Brasil. O primeiro governador geral do Brasil, nós aprendemos nos livros de história, foi Tomé de Souza. Ele foi o primeiro governador geral do Brasil de 1549 a 1553. Nós estamos aqui contando história, batendo um papo sobre isso. E o que é que aconteceu de importante nesse primeiro governo? Distribuição de Seis Marias a colonos portugueses. Continuaram distribuindo enormes pedaços do território brasileiro para os portugueses virem tomar conta. Invadiram e tomando conta na tora, tomando do povo originário que morava aqui. E esse início do Brasil, ele se dá muito aqui no Nordeste, aqui na região do Nordeste, porque vindo lá de Portugal, as embarcações chegavam aqui principalmente no Nordeste, né, vindo pelo Oceano Atlântico. Então, ele continuou com as Seis Marias, distribuindo terra aos colônios portugueses, e foi feito muito engenho. Nós contávamos aqui as centenas, os engenhos para produzir açúcar, que era uma riqueza natural, e o Tomé de Souza começa a desenvolver a pecuária, a criação do gado aqui no interior, tá? O segundo governador foi Duarte da Costa, 1553 a 1558, ficou 5 anos. Aí tem um marco no governo de Duarte da Costa, foi a fundação da cidade de São Paulo em 1554. Agora tem coisas aqui bem marcando aqui, veja, na história oficial isso é meio que negado do povo, então nós estamos aqui revelando fatos concretos que aconteceram. Impressionante como na Europa existe uma disponibilidade de livros, tudo isso é muito discutido, tudo isso é muito conhecido, né? E aqui no Brasil a coisa é distorcida, é contada com outra narrativa, por isso nós estamos aqui trazendo esse detalhe para as pessoas entenderem. Então, no segundo governo geral do Brasil, houve um extermínio dos povos indígenas, notadamente no litoral da Bahia. E aqui nós vamos ter Cacique Serigi, uma série, porque toda essa história, nessa fase, nós tínhamos a Bahia, mas Sergipe, o que é hoje Sergipe, estava contemplado nesse território da Bahia. E quando houve uma crise da venda do açúcar, disse, não dá mais, o preço caiu, não dá mais para a gente mandar açúcar para lá, para outros países, então vamos vender aqui entre nós no Brasil mesmo, para manter a questão dos senhores de engenho, que eram muito poderosos na época, vamos vender aqui mesmo. E aí fortalece o comércio entre Bahia e Pernambuco. Aí, aqui no estado de Sergipe, que era da Bahia,
tinha povos indígenas que eram rebeldes, que não aceitavam essa coisa, ficar para cima e para baixo, esse trânsito aí trazendo o açúcar em burros e tal por dentro. Aí eles criavam dificuldade. Então o que é que eles definiram? Vamos matar esses índios todos. E houve um extermínio de índios. Veja, dos milhões de índios, povos originários que nós tínhamos aqui, dos indígenas, dos povos indígenas, nós tínhamos aqui, presume-se que só sobraram desse extermínio 10% dessa população. Então, essa fase do segundo governo foi uma fase de muito extermínio aqui no litoral da Bahia dos povos originários, dos povos indígenas. Então, veja a dívida que se tem com esses povos, né, que foram absurdamente assassinados. Busca também nesse governo, no interior do país, ele estimula a busca das minas de pedras e dos metais preciosos. Aí é que vem a história das Minas Gerais, né, com esse desenvolvimento na busca de pedras preciosas, né, e isso é uma fase também desse processo de desenvolvimento do Brasil. Aí o terceiro governo geral do Brasil foi o mais longo, 1558 a 1572, né, fortalecido em quê? Na produção do açúcar, e aí tem a fundação da cidade do Rio de Janeiro, São Sebastião do Rio de Janeiro, que essa fundação é um feito histórico que foi realizado pelo sobrinho do governador, Estácio de Sá, em 1º de março de 1565. Então, no segundo, o estado de São Paulo, no terceiro, o estado do Rio de Janeiro. E aí, ao final desse terceiro governo, nós vamos ter um período que vai acontecer aqui no Brasil, né? Nós vamos ter uma fase, né, que nós tínhamos o Dom Pedro I aqui no Brasil, e esse Dom Pedro I ele renuncia ao cargo aqui, né? E o filho dele, nessa época, era uma criança, tinha 3, 4 anos de idade, e não podia assumir, porque por herança era ele. Aí surge o período de regência no Brasil. Como era uma criança, não podia assumir, o pai não queria mais, Dom Pedro I não queria mais, Dom Pedro II era uma criança ainda, aí surge no Brasil o período das regências. Nós tivemos regência trina, que era constituída como a regência trina provisória, a regência trina permanente, depois as regências unas, que eram exercidas. A trina eram 3 pessoas que exerciam essa regência, e a una, como o nome diz, apenas um, e isso foi de 1831 a 1840, 9 anos, né? Isso propiciou, nessa fase aí, eram esses regentes que estavam administrando o Brasil, porque Dom Pedro II não podia, que era uma criança. Mas veja que de 31 até 1840, ele vai estar com 14 anos de idade em 1840, Dom Pedro II. Então, desde que Dom Pedro I abdicou, começa o período da regência, e isso vai durar até o golpe da maioridade, quando Dom Pedro II assume como imperador do Brasil aos 14 anos de idade. Então veja, aos 14 anos. Por que isso aconteceu? Porque esse período de regência foi muito conturbado, né? Muita revolta aqui no Brasil, muita disputa pelo poder, muita briga, porque esvaziou, era uma criança que estava lá e os caras queriam governar, queriam tomar conta. Então existiam grupos políticos liberais, moderados, exaltados aqui no Brasil que viviam permanentemente. Então foram muitas revoltas nesse curto período de 31 a 40, muita revolta aqui no Brasil, no Maranhão, no Pará, no Rio Grande do Sul, as revoltas estourando porque essas pessoas queriam, de certa forma, tomar conta. E aí, com a lei da maioridade, Dom Pedro, aos 14 anos de idade, veja, assume o poder aqui no Brasil, tá? Então, esse é um cenário, nós temos que entender isso. Então, o que é que nós já vimos aqui do Brasil? Importante entendermos isso. O Brasil, olha, 322 anos, o maior período do Brasil foi como colônia.
322. Nós estamos hoje, né, de 1500 a 2026, 526 anos. Desse período, 322 anos foi o período do Brasil colônia. Então, esse período tem um impacto, né, no que nós somos hoje. E o Brasil imperial, essa história começa em 1822, quando Dom Pedro I, e o dia do fico, né, para o bem de todos, felicidade da nação, diga ao povo que fico. Aí ele cria o período imperial aqui no Brasil, que vai de 1822 até 1889. Né? Então, veja, nesse período nós tivemos Dom Pedro, que fica até 1831, depois tem 9 anos das regências até 1940, e de 1940 a 1889 foi Dom Pedro II que esteve aqui no Brasil, e aí isso vai resultar na proclamação da República em 1889. Então, as políticas oficiais voltadas nessa fase toda colonial, nós já mostramos aqui, as políticas oficiais voltadas aos indígenas combinavam violência militar, daí o extermínio, a violência física mesmo, extermínio dos indígenas, expropriação territorial, tomando as terras que essas pessoas que viviam aqui. Aí os portugueses chegam e tomam tudo, né? Catequese forçada e assimilação cultural. Existia uma cultura. Aí, não, vocês não podem mais praticar essa cultura, tem que ser essa daqui agora. Então, foi uma violência física, moral e cultural muito grande contra esses povos originários, e é importante que nós entendamos isso para entendermos a nossa história. É fundamental entendermos isso. Também outro aspecto, nessa época nós tivemos uma economia agroexportadora, era tirar pau-brasil e açúcar e mandar isso para lá. E tudo isso sustentado, exercido por quem? Trabalho escravo. Primeiro tentaram o índio se rebelou, não deu isso, aí tem muito esse extermínio, mas o que é que eles fazem? Já havia o sistema escravocrata funcionando com a colonização na África, então eles trazem os africanos para o Brasil e vão ser os escravos durante esses mais de 300 anos, né? Esse regime escravocrata absurdo que nega sobremaneira a dignidade das pessoas. Impacto político, oligarquias regionais. É isso que nós vamos ter, o governo de poucos governando muitos e a população. Resultado, nós vamos ter uma formação de elites regionais e uma concentração fundiária duradoura. Começa tudo lá na capitania hereditária. Isso é um patrimonialismo, é uma visão de isso é meu, eu tomo conta, eu tenho poder político e eu sou o dono, eu vou agir como se fosse o dono daqui. E até hoje as pessoas têm essa compreensão. Quando elege um prefeito, o prefeito quer agir como se fosse dono. Não é. Essa é a visão patrimonialista que vem dessa época, né? E o Brasil de hoje? Quando se fala em crise institucional hoje, o que é que nós temos hoje no Brasil? Baixa confiança nas instituições, sensação de privilégio, distanciamento entre Estado e sociedade. Parte disso decorre de um Estado historicamente moldado para proteger elites proprietárias. Veja, os colonos portugueses começam aqui essa história, eles são os donos, vêm protegidos, tem toda uma estrutura de poder e de concentração das terras e do poder sobre a maioria da população. Então essa tradição, importante entender isso, alimenta o que muitos intérpretes brasileiros chamaram de confusão entre o público e o privado. E veja, num determinado momento, os portugueses fazem o quê? No século XVI, eles vão evoluindo depois que eles tomam conta das capitanias hereditárias, distribui com os colonos. São as pessoas ricas que têm dinheiro, o resto são os poucos ricos e a maioria da população de escravos. Aí eles, não, peraí, agora vamos acabar com essa história para ninguém querer invadir terra. Aí botaram a lei da terra aqui no Brasil. Isso lá nessa fase colonial ainda, bota a lei da terra e o que é que vai acontecer? Nessa fase de colônia e império, a lei da terra vai dizer, só pode ter terra agora quem comprar. Quem invadir vai ser preso e condenado por isso. Então vai ter que comprar, tem que ter o dinheiro. E olha, eram poucos que tinham dinheiro para comprar a terra.
Então nós vamos continuar falando nisso aqui, clientelismo, mandanismo, coronelismo, toda essa fase nós vamos continuar desenvolvendo isso aqui para você entender e se apropriar da sua história e poder tirar suas conclusões e entender tudo o que acontece hoje em nosso país. Fiquem em paz, fiquem com Deus e até a próxima